Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. A gente segue com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Jornal da Rede Alesp. E Taiwan de 2020 não foi bom para o brasileiro que está acostumado a pedir o famoso prato feito. Você gosta de prato feito? Eu gosto. Bom e velho muito PF bom. É muito bom, né? E de acordo com o índice da Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, divulgado no final da semana passada, os itens que compõem a refeição apresentaram uma alta de 43,4% no ano passado. Segundo a associação, os preços avançaram com a pandemia e de março a dezembro acumularam uma variação superior a 30%. Em fevereiro de 2020, o preço médio pago pelos brasileiros no PF era de R$ 9,29. Em agosto, esse valor foi de R$ 10,07. No fim do ano passado, a comanda já passou a marcar em média R$ 12,33. E agora o prato feito já supera os R$ 13,00 em vários bares e restaurantes. Jornal da Rede Alesp. E ela está de volta, nossa repórter Priscila Silvério, trazendo mais informações e atualizando a gente, né, Priscila, sobre as informações aqui do Palácio 9 de Julho. Bem-vinda de volta. Obrigada, Sully. Bom, eu trouxe agora informações para o nosso público. A gente sabe que nesse momento de pandemia, muita gente perdeu o emprego. E as mulheres, né, elas são ali um grupo de vulnerabilidade maior, né? Muitas mulheres acabam assumindo as suas famílias, não tem um companheiro, não tem uma pessoa para dividir ali as despesas, então acabou pesando para muita gente. Eu trago uma boa notícia para você que se enquadra nesse perfil. Olha, o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura da Associação Comercial de São Paulo lançou uma plataforma chamada Profis Online. Profis de profissão, né? É uma plataforma de marketplace com mais de 200 opções de cursos profissionalizantes. Nesse momento de pandemia, né, esses cursos são videoaulas e também online. Mas a partir do mês de março, né, dependendo também como a fase acontece aqui no estado de São Paulo, da contaminação do coronavírus, a previsão é que em março as aulas já comecem de forma presencial, né? Então, cursos de formação já de maneira presencial. Olha, entre os 200 cursos oferecidos tem atendimento e vendas, construção civil, administração, beleza, gastronomia, idiomas, saúde, tecnologia, turismo e hotelaria, entre vários outros cursos que são oferecidos. Alguns desses cursos são pagos, mas tem muitos cursos gratuitos dentro desses que eu falei agora. Olha, a Associação Comercial de São Paulo também tem uma faculdade, né, com formação específica para o setor do comércio, então para formar pessoas que vão atuar diretamente ali no comércio, com uma forma mais qualificada, né, que vão atender a todos nós consumidores de uma forma mais eficiente. Para os cursos de graduação e também para os técnicos, é preciso, então, que a pessoa tenha o ensino médio concluído, né? E para os profissionalizantes, né, os cursos principalmente, aí já não precisa, viu? Todos os outros cursos, eles estão abertos, inclusive para quem tem, a partir de 14 anos, já consegue fazer algum curso lá, conhecer, então, de repente, alguma parte de beleza, ou até se especificar em alguma coisa da parte administrativa, conhecer um pouquinho, porque daqui a pouco já vai estar no mercado de trabalho. E quem tem mais conhecimento, realmente se destaca e consegue uma vaga. Bom, para mais informações, inscrições, saber todos os cursos, é só acessar loja.profis, né, de PROFIS, profis, de profissão, online.com.br.
loja.profisonline.com.br. Então, uma ótima notícia, né, para quem está em casa, às vezes até desesperada, né, não sabe ali como tocar a vida e saiu de uma profissão, precisa ir para outra, conseguir ali o sustento para sua casa. Então, uma boa dica. E não é só para mulher não, tá? Para homem também. Boa, Priscila. Importante, né? Vendo uma ação como essa, né, Tayana, nesse momento em que as pessoas, e muitas das pessoas precisam se recolocar no mercado ou querem também aumentar os seus conhecimentos já numa área específica. Muito importante essa informação que você traz aqui para a gente hoje no Jornal da Rede Alesp. Priscila, aproveitando a sua participação aqui, né, a gente sabe que você acompanha sempre o plenário aqui, o Juscelino Kubitschek, repercutindo aqui com as reportagens. Nos próximos dias temos, então, mais sessões aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Já tem algum projeto de lei pautado para essa semana, para ir em discussão ao plenário? Qual é a situação e como tem ficado, então, os projetos de lei para serem votados aqui na casa nesse início de ano? Então, Julie, nesse momento, né, os deputados, eles separam, porque assim, dentro da lista de projetos que vão para plenário, são 405, né, são projetos que já foram votados, discutidos ali no plenário, enviados para o governo, que voltam para casa, porque ou não foram aprovados, ou tiveram ali alguma observação do governo e precisou, então, de uma alteração. Então, volta para casa, por isso que tem tantos projetos assim, 405, existem projetos bem antigos já, que estão nessa linha, né, nessa pauta, e o Colégio de Líderes, então, se reúne, né, que então é formada pelo presidente da Assembleia, também com os líderes dos partidos, e eles definem ali quais são as pautas que eles vão colocar em votação, né? Então, existe um momento de discussão, depois existe um momento de votação. Então, todas as sessões, né, que tem essas votações, elas são sempre bem acaloradas, né? Eu gosto até de acompanhar essas votações, até para a gente entender um pouquinho o que acontece no estado de São Paulo, porque o que é definido ali é enviado depois para o governo do estado, com o objetivo, então, do governador sancionar ou não. E isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, tem votação sobre impostos, né, sobre perdão até de impostos, as ações em relação à Covid-19, então assim, são os projetos de lei também que vão nortear esse momento, que inclusive tem um impacto direto no orçamento do governo, né? Então assim, comecinho do ano, orçamento se vota no final do ano, mas já tem que se pensar no ano que vem, né? Tem muita coisa ainda para acontecer, a pandemia não acabou, tem muito gasto ainda, então os parlamentares precisam conversar sobre esse assunto, discutir, encontrar a melhor maneira, então, para administrar esse estado que é tão grande, tão plural, com tantos desafios, mas que tem muita gente boa aqui, né? Trabalhadores, né, que querem o melhor para toda a população. Pois é sempre importante essa informação que a Priscila nos trouxe, né, e sempre colocando na roda aqui os projetos e afins, não é? Há a possibilidade de alguns projetos de lei serem colocados em votação nessa semana. Vou destacar um deles aqui, o projeto de lei complementar número 45 de 2019, de autoria do deputado Daniel José, que seria a alteração da lei complementar 846, de 4 de junho de 98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. Tayana. E a gente também, na semana passada, a Júlia estava acompanhando a CCJR, que é a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e também a deputada Marina Elô pediu aí uma certa urgência para o projeto de lei dela da primeira infância, esse projeto de lei aí que
fazia parte de um pacote de projetos para ser discutido no ano de 2020, então ela trouxe até em regime de urgência para a CCJR para ser discutido também esse projeto aqui na Assembleia Legislativa com urgência, né? Tá certo, Priscila, obrigada, viu, pelas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Então, a partir das 4h30 da tarde, todos podem ficar ligadinhos na TV Alesp, também no canal da TV Alesp no YouTube, para saber exatamente qual a ordem do dia, né? O que os deputados vão colocar na pauta para votação hoje. Tá certo, Priscila, obrigada. Bom trabalho, Priscila. Um estudo da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial revela que 52% dos trabalhadores brasileiros sofrem de ansiedade enquanto estão no local de trabalho. Além disso, 47% disseram se sentir cansados com frequência, enquanto o desânimo e a frustração foram o principal sentimento para 22% e 21% dos profissionais entrevistados, respectivamente. Os dados foram coletados nas 5 regiões brasileiras em empresas nacionais e multinacionais de pequeno, médio e grande portes. Jornal da Rede Alesp. Mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar sobre o aumento da gasolina, gás de cozinha e diesel e o impacto, então, desse aumento na vida dos brasileiros. A Petrobras anunciou na semana passada o aumento nos preços dos 3 principais combustíveis vendidos pela companhia: a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Antônio Carlos Murat. Bom dia, doutor Antônio, tudo bem com o senhor? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Doutor Carlos, a gente que agradece aí a sua disponibilidade em conversar com a gente. A alta do gás será de 5,1%. Quais os valores máximos, né, poderão ser cobrados aí pelo botijão de 13 quilos? Acho que é importante a gente dar essa informação aí para quem está em casa. E em caso de abuso dos valores, o que a gente deve fazer? Bem, quanto ao aumento, ou quanto ao valor a ser cobrado, eu não tenho a mínima ideia. Tudo saiu já de controle, essa é a verdade. O que eu posso dizer é que esses percentuais, esses aumentos são extremamente abusivos e têm que ser atacados, têm que ser modificados. Ou melhor, digo mais, acredito que, de certa forma, na atual conjuntura, a população deve ter uma isenção em relação a esses valores que estão sendo cobrados do gás de cozinha. E outra coisa, falando inclusive das empresas, as empresas não conseguem também mais pagar o seu gás, porque o gás alimenta as caldeiras. Se o gás que alimenta as caldeiras estão em valores absurdos, como as empresas conseguem sobreviver se já estão totalmente endividadas? Então, são situações totalmente precárias e nós estamos vivendo um momento de clientelismo. Essa é a verdade. Com a venda de muitas empresas estatais, ou muitas subsidiárias, dá para se perceber que tais valores, ou tais percentuais, estão sendo aplicados há muito tempo, há bastante tempo. Desde 2019, isso vem acontecendo. Por quê? São N motivos. Agora, quanto à sua pergunta, eu não saberia dizer, porque a cada dia os valores são elevados. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos analisar quais serão os valores aplicados e que instituições, que órgãos, que mecanismos podem ser procurados para que nós tenhamos aí uma combatividade em relação a eles. Doutora, eu estava até dando uma olhadinha aqui. Atualmente, né, os preços aí do botijão de 13 quilos
custa em média, pode custar, né, entre R$ 60 e R$ 105, ou seja, uma margem grande aí, né, de diferença. E em média está sendo vendido a R$ 75, R$ 80 em média, né? Então, como a gente não tem aí essa margem, não teria nem como a gente procurar, por exemplo, o Procon para fazer uma reclamação do aumento abusivo de gás, porque a gente sabe que tem estabelecimentos que vão acabar cobrando um valor muito acima, né, do que esses 10% aí de aumento. Nós não podemos culpar o ponto final de venda, sabe? O ponto final de venda também é um sofredor, né? Aquele comerciante que está vendendo no interior do país, no interior do estado, ele vende com sofrimento, né? Ele tem uma margem medíocre, entende? A maior margem é daqueles que, com base no clientelismo, né, adquiriram a Liquigás, adquiriram a Gaspetro e todas essas empresas que formam os preços, né? A Agência Nacional de Petróleo, não vejo ele se movimentar. Aliás, qual agência se movimenta? Fulum. Todos estão muito bem garantidos entre si. Essa é a verdade. Agora, o preço final, ele, lógico, ele vai poder ser diferenciado de um para o outro. Mas mesmo assim, se você colocar esse valor que você comentou agora para uma família pobre, uma família que tem um salário médio de R$2.000 ou de R$1.500, ora, é impossível sobreviver. Quem consegue sobreviver com todas essas despesas aumentando? Né? Então, é uma coisa grave. E, repito, não é só a família que está sofrendo. Hoje mesmo eu vi uma notícia de que 52%, ou melhor, que as famílias brasileiras têm 52% de débitos sem pagar os seus bancos, onde fizeram seus empréstimos, etc., para sobreviver durante o ano passado e também durante esse ano. Olha, daqui a pouco tem gente pedindo dinheiro emprestado ou tirando dinheiro do chequinho especial para comprar gás, porque eu vi nesses últimos dias parcelamento de bojão de gás. Entende? Então, o que isso nos faz crer? Faz crer que as coisas estão desequilibradas. E, de certa forma, o governo federal é o maior culpado, porque ele está gerando isso, ele está levando a isso. Entende? Agora, doutor, falando um pouquinho, né, do combustível. De 2020 para cá, a gasolina já subiu 7 vezes, né? Qual é a solução para o consumidor que depende aí do uso da gasolina para trabalhar? Existe uma lei para proteger aí o consumidor desses aumentos abusivos, né? Afinal de contas, aumentar 7 vezes no ano é bastante coisa, né? Sabe, minha amiga, eu digo para você o seguinte. As empresas estatais que estão atuando em vários setores, estão aumentando seus preços, e a Petrobras, em primeiro lugar, né, através do seu presidente, do seu conselho, para que talvez essa empresa, ou esse conglomerado, se valorize, né, de tal forma que num leilão, essas empresas possam serem vendidas por preços um pouco mais elevados do que eles imaginam. Né? Eu temo muito por isso. Isso é uma coisa perigosa, né? Porque são empresas que dão lucro, mas alguns indivíduos lá do governo federal, ou muitos deles, não sei, acham que, mesmo dando um grande lucro, podem vender essas empresas. Por que será, né? Por que será que você vai vende uma empresa que dá lucro, pega um valor até muito menor do que tanto que fatura,
para colocar no caixa do Tesouro. Olha, é muito estranho isso. Agora, com relação ao aumento do combustível, esse é o outro lado da moeda. Um sobe extremamente para fazer com que a sua lucratividade aumente, e o outro lado, que somos todos nós, incluindo o transporte, né? O transporte de massa, o transporte coletivo, o transporte de produtos, o transporte de combustíveis, né? Esse povo está sofrendo muito. Eles vão ter que aumentar os seus preços. As transportadoras vão ter que aumentar os seus fretes. Os motoristas profissionais da estrada vão ter que aumentar os seus fretes. Portanto, o que nós vislumbramos lá na frente? Uma grande inflação. Né? Por que isso? Por conta de uma situação que eles estão esperando acontecer e que não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, o que eu posso dizer para esses indivíduos que estão e vão sofrer esses reveses em relação ao aumento do combustível? Ora, procurem as suas entidades de classe, procurem seus sindicatos. É hora de fazer alguma coisa. Em 4 anos atrás, foi votada uma lei para fazer com que os sindicatos que tinham pujança, força, se transformassem no anão. Né? Isso foi ótimo para eles. Porque agora, como você vai agir, né, sem um representante que te proteja? Esses grupos, esses trabalhadores, seja, eles têm que repensar isso. Porque as suas entidades, as instituições que nos protegem, têm capacidade para atacar esse problema. Tem muita capacidade. A movimentação popular, digamos, num cunho legal, é o que se deve fazer nesse momento. Nós temos um bom judiciário, nós temos dentro desse judiciário membros que não estão nem um pouco preocupados com isso, são pró-hipossuficientes, né? Defendem aqueles que mais têm, mas também temos muitos juízes, muitos desembargadores, muitos juízes federais, muitos ministros que ainda veem com clareza. E, portanto, nós temos que exercitar esse direito. É um direito que está aí para que nós possamos utilizá-lo. Agora, doutor Antônio, aqui quem fala é a Julie. A gente viu no início da pandemia muita gente estocando gás, né? Justamente com medo dessa alta. O senhor acha que pode haver algum tipo de movimentação nesse sentido, nesse momento? A gente tem uma perspectiva negativa de falta de gás de cozinha ou de alguns desses itens, ou não? Né? Até uma prestação de serviço, para que as pessoas não saiam estocando gás em casa, enfim, né? A Petrobras, num comunicado, há uns dias atrás, passou a informação que a venda de gás de cozinha em 2020 aumentou. Ora, são duas informações bastante diferentes. Por quê? Muita gente cozinhando com madeira de caixa de tomate do Ceasa, né? Fazendo lenha com o que achar na rua. Essa é a verdade. Agora, lógico, tem muita gente que está estocando, sim. Estocando, que risco? Você está estocando gás de cozinha, ou seja lá qual gás for, qual tamanho do cilindro for, que passa de algo que você pode controlar, né? Porque você tem um risco ali de um inflamável perto de você, perto de casa, certo? E passa para uma situação muito pior,
quando você estoca o gás, você tem alto poder de explosão, né? Isso é sério. Agora, falando sobre a falta de gás, no que se refere ao consumo, eu te diria que não vai faltar. Não vai faltar. Eles querem vender. E quando eles escutarem que está faltando, eles vão aumentar o preço. Porque a demanda é maior. E quando é assim, se aumenta ainda mais o preço. Isso para eles vai ser excelente. Vai? Agora, doutor Antônio, a alta do combustível, né, afeta aí mais aqueles que trabalham com transporte de carga ou que são motoristas aí de aplicativos. Existe aí, então, ainda um risco dessa categoria reagir? Como foi feito, né, um ato aí já no ano passado? Veja, muitos deles foram cooptados, né, achando que esse governo ia ser um grande governo, um maravilhoso governo, e que eles iam se empoderar absolutamente. Isso não vai acontecer. Eles vão sofrer cada vez mais. Essa é a verdade. Esperem para os próximos meses uma piora ainda maior em relação a tudo isso que vocês estão vendo. Acabou a vacina. E agora? Qual é a esperança? Um mês atrás, nós tínhamos uma esperança incrível. Todos iriam se vacinar. Acabou. Está nos jornais de hoje. Pararam as vacinações. Tudo isso atinge a psique do social, do cidadão. Esses exemplos, os caminhoneiros, que sempre apoiaram o governo atual, já estão começando a desembarcar. Já tem muito dissidente. E certamente eles vão se movimentar em relação a isso. Claro que vão. Como advogado, eu diria, é hora de judicializar. É hora de procurar a sua entidade, é hora de procurar o consumidor, inclusive, procurar a Procon, etc., e começar a cobrá-los. E se eles não fizerem nada, procurar a entidade anterior, as suas ouvidorias, e cobrar das ouvidorias. É necessário que se equilibre essa situação. E para se equilibrar essa situação, só realmente judicializando a questão. Fazer um esforço popular, como carreatas, buzinaço, isso não vejo que esteja gerando algum efeito prático. Antigamente, antes da pandemia, se juntava 300 mil pessoas em algum lugar, e isso realmente fazia alguma diferença. Entretanto, parece que quanto mais pandemia, menos a aglomeração positiva, que seria as manifestações. As manifestações fazem muito efeito, mas com a pandemia, as pessoas, a maioria, são cautelosas. Os incautos são poucos. E, portanto, como você vai reivindicar os direitos de sobrevivência? De sobrevivência. Como? Através dos mecanismos judiciais que estão aí. Agora, como fazer isso? Com muito cuidado e tenacidade. Essas pessoas que estão se sentindo ultrajadas, estão se sentindo penalizadas com esses aumentos de preço, elas têm que mudar a sua estratégia em relação a isso. Tem que mudar a sua forma de pensar em relação a isso. Para que exatamente você possa ter
condições de sobreviver, de se manter no mercado. E daqui a pouco, nós vamos ver um monte de carro preto na rua, né? E ninguém pegando, né? E todo mundo está no mesmo barco. E as coisas estão acontecendo a cada dia, situações difíceis, piorando, e as pessoas estão quietas. Em algum momento, isso vai explodir. Agora, vamos pensar numa forma legal, numa forma competente. Judicializar as questões, em todos os sentidos. Esse é um aperto forte, que pode ser sentido, né, se chegar principalmente ao STF, porque lá ainda tem competentes magistrados. Ainda tem. Tá certo, doutor Antônio Carlos Moradi, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Imagina, obrigado a você. Muito obrigada, doutor. Deputados aprovam um projeto de lei sobre a realização de atendimento virtual em farmácias. A iniciativa aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo tem como autora a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. O objetivo é dispor de um contato entre clientes e farmacêuticos de maneira remota em tempo real. A parlamentar Maria Lúcia explicou quais as metas previstas com a sanção da medida. Então, são ações que permitem com que a população, principalmente o pessoal de baixa renda, ou que mora à distância, em bairros distantes, eles possam ter esse meio de comunicação como uma alternativa positiva para o atendimento farmacêutico. Ela comentou ainda sobre os benefícios da proposta para auxiliar no cumprimento das regras criadas pela Secretaria da Saúde durante a pandemia. Eu entendo que é um projeto extremamente positivo, porque primeiro nós estamos na era da informática, com toda essa situação que nós estamos vivendo do distanciamento social, com todas as regras da pandemia, que aliás eu também propus no projeto coletivo, na época da pandemia, uma emenda exatamente que permitia esse atendimento à distância. É uma coisa moderna, acessível, impede as pessoas terem que ficar se deslocando. Agora o decreto deve aguardar a aprovação ou veto do governador do estado. Jornal da Rede Alesp. O presidente Jair Bolsonaro nomeou na última sexta-feira o deputado João Roma, do Republicanos da Bahia, para o comando do Ministério da Cidadania, responsável pelos programas sociais do governo federal. João Roma entra no lugar de Onyx Lorenzoni, que, conforme havia adiantado por Jair Bolsonaro, vai chefiar a Secretaria-Geral da Presidência. As mudanças no alto escalão constaram na edição extra do Diário Oficial da União. A mudança era prevista uma vez que Bolsonaro prometeu cargos na esplanada em troca de votos para os parlamentares Arthur Lira e Rodrigo Pacheco na eleição pelo comando da Câmara dos Deputados e também do Senado. Jornal da Rede Alesp. Falando sobre home office, não é, Tayana? Os aprendizados com o home office durante a pandemia da Covid-19 serão essenciais para o novo modelo de trabalho híbrido que muitas empresas devem adotar, segundo Laura Mai Martins, especialista em produtividade do Google. Em recente entrevista para uma renomada publicação voltada ao mercado de economia e negócios, Laura contou que o segredo para ser eficaz é entender como a pessoa trabalha melhor, se em períodos sem interrupção ou em horas picadas, e se planejar com base nisso. Manter um plano diário a ser preenchido na noite anterior com os objetivos do dia pode ajudar, bem como meditar, tirar um tempo para si e dormir com o celular fora do quarto para conseguir se desconectar realmente. Essa coisa de dormir com o celular fora, essa coisa de dormir com o celular longe do quarto é difícil. É difícil até porque o despertador tá nele muitas vezes. Justamente, esse é o problema. Olha, sobre essa questão do celular, a gente pode dar uma dica. Talvez, você não quer tirar o celular de perto de você, tira as notificações e tira a internet. Você pode continuar usando o seu alarme sem a bendita notificação. Coloca no famoso modo avião. Pois é, não também, perturbe, né? Mas essa questão do celular, acho que vai demorar para as pessoas, para a gente, né? Deixar fora do quarto, meio que incorporou, né? É. E essa questão do trabalho do home office, né? De se ter os horários pré-determinados para tentar
relaxar, fazer uma meditação ou um momento para si também é muito importante, difícil né? também E é isso, difícil. né? É muito difícil. Agora que a gente está nessa do home office, até se acostumar e a colocar também uns horários para responder as próprias notificações aí, é difícil. E os horários dos filhos, né? Voltaram as aulas, né, Voltaram Tayana? as Você aulas. como mãe, nós como mães, né? Também tem toda essa questão. Mas a gente dá conta, né? Tá dando conta. Não tem problema, a gente dá conta sim, pode deixar. O governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de lei complementar que propõe mudanças no cálculo do ICMS sobre os combustíveis e a regulamentação do artigo 4 da Emenda Constitucional 33 de 2001. Segundo o governo federal, o método atual que permite aos estados definirem diferentes alíquotas gera cobrança maior e influenciada pelo câmbio e pela inflação. Desde 2019, o presidente Jair Bolsonaro defende que o ICMS seja recolhido nas refinarias. Se o projeto de lei for aprovado no Congresso, o ICMS vai incidir apenas uma vez no litro de cada combustível. E a alíquota única será definida pelos governadores por meio do CONFAS. Jornal da Rede Alesp. Mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora a gente vai falar sobre autonomia do Banco Central. A autonomia do Banco Central significa que os governos não terão mais a capacidade de gerência sobre a política monetária do país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista Igor Macedo de Lucena. Olá, Igor, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Boa tarde, é mais uma vez um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Igor. E justamente até dentro dessa fala que a Tayana nos disse há pouco, né, que os governos não terão mais a capacidade de gerência sobre a política monetária do país. Traduzindo isso para a população, o que significa? Bom, é importante a gente falar, antes de mais nada, que a política monetária, o que ela significa, né? A política monetária é a definição sobre como a moeda é administrada dentro de uma fronteira nacional. Então, a gente está falando de aumento do compulsório dos bancos, a gente está falando de aumento das taxas de juros, a gente está falando da possibilidade de marcos regulatórios dentro de sistemas de inflação, né? Do ponto de vista prático, acho que o que se alinha com as melhores práticas no mundo ocidental e também nos países asiáticos como Japão e China, principalmente Japão e Coreia do Sul, é a chamada autonomia do Banco Central. O que isso significa? Isso significa que os governantes de plantão do governo federal, eles não poderão demitir o presidente do Banco Central uma vez eleito e sua diretoria. De uma maneira geral, já existiram situações no passado onde governos colocavam taxas de juros mais baixas do que o ideal para a economia, o que gerava problemas inflacionários, e isso, de uma certa maneira, era chamado de algumas políticas populistas. O sistema de autonomia do Banco Central, basicamente, ele faz com que a eleição do presidente do Banco Central não seja na mesma época da eleição do presidente da República. E ele só poderá ser destituído agora através de um processo muito mais burocrático que envolve o próprio Senado da República e como se fosse uma espécie de impeachment. Isso seria uma coisa muito mais difícil de se fazer do que simplesmente demiti-lo, como o presidente da República pode demitir um ministro. Do ponto de vista prático, o presidente do Banco Central e a sua diretoria podem executar a política monetária, a decisão sobre taxas de juros, sobre regimes cambiais, basicamente de uma maneira independente, focando no longo prazo e na economia, e não apenas numa política de governo pré-determinada pelo governo central, pelo governo federal. Agora, explica um pouquinho também para quem está em casa, Igor, como que é feita hoje a eleição, né, do presidente do Banco Central? Isso deve mudar? Bom, explica aí para a gente. Essa é a principal mudança que o Banco Central, que a autonomia do Banco Central faz. Hoje, como funciona? Hoje, o presidente da República, ao ser eleito, ele nomeia um presidente do Banco Central e ele passa esse nome ao Congresso, na verdade, especificamente ao Senado, onde ele é sabatinado e, após ser aprovado, toma posse. Porém, hoje, o presidente da República tem poderes para demitir o Banco Central e sua diretoria.
Ou seja, a política monetária que na maioria dos países desenvolvidos é uma política independente, fica, em última instância, ficava subordinada ao governo federal. Obviamente, no histórico, desde o Plano Real até hoje, poucos foram os presidentes do Banco Central que efetivamente não conseguiram ser independentes. A sua grande maioria, a gente está falando de Henrique Meirelles, Ilan Goldfein, a gente está falando de Pedro Malan, a gente está falando de Armínio Fraga, conseguiram ter graus de autonomia muito forte. Entretanto, outros casos não ocorreram. Outros casos a gente viu que taxas de juros foram alteradas de maneira populista, a gente viu que valores cambiais foram segurados, e isso é muito ruim, porque termina causando inflação e atingindo a capacidade de renda dos mais pobres. Então, de uma certa maneira, a missão do Banco Central, quando ele se torna independente, é ele se tornar o defensor da moeda, o defensor do poder de compra das pessoas, fazer com que o índice de inflação fique relativamente estável para que o real, a nossa moeda, tenha poder de compra no longo prazo. A partir do momento que a gente vê esse novo projeto de lei sendo aprovado e a gente tem a independência do Banco Central, o que ele diz, o que ele altera? Ele altera que a eleição do presidente da sua diretoria vai se dar no terceiro ano do presidente da República e ele não será concomitante. Isso significa que agora, nesse ano, será obrigado a ter uma renovação do Banco Central e, com essa renovação, o próximo presidente da República eleito, seja a reeleição do presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro, ele não poderá, ao seu bel prazer, demitir o presidente e sua diretoria. Ele vai esperar o terceiro ano do seu mandato. Isso significa que, para os investidores nacionais e internacionais, a política monetária vai ser estabilizada, vai ser contínua de acordo com o que está sendo. Isso significa, na prática, a independência do Banco Central. A política monetária do Brasil se torna uma responsabilidade única e exclusiva da sua diretoria eleita com mandato independente. E, a partir desse momento, o presidente da República não pode demitir essa nova diretoria e nem esse novo presidente. Para fazer isso, vai ter que ser instalado como se fosse um processo administrativo dentro do próprio Banco Central e referendado no Senado. Isso seria basicamente feito com um conjunto de técnicas ou imperícias pela diretoria. Algo que é muito incomum, dado que o grau de profissionalismo, de experiência dos membros do Banco Central, desde a implantação do real, é muito alto. Então, na prática, o governo faz com que toda a política monetária baseada em definição de taxas de juros e controle de inflação no longo prazo seja gerida por profissionais que pensam no Brasil, no Estado, no longo prazo, não em apenas 4 anos de governo. Agora, Igor, uma outra questão, né? Nós, população em geral, a gente vai sentir essa consequência, né, de autonomia do Banco Central e todos os pormenores que você nos conta nesse momento. Em que tempo? Existe um tempo? A gente consegue entender essa mudança toda nos próximos meses? Como é que funciona efetivamente para que as pessoas entendam o que significa essa autonomia e o quanto ela será benéfica para a economia? Bom, ela será benéfica do ponto de vista macroeconômico, eu acho que eu consegui já explicar um pouco a ideia, mas do ponto de vista de bolso dos consumidores, nos próximos 4 a 6 meses, a partir do momento que essa autonomia é vista e reconhecida por todos os investidores nacionais e internacionais, isso dá uma segurança maior de que os investimentos no Brasil, sejam eles em bolsa de valores, ou sejam eles em novos empreendimentos produtivos, novas fábricas, façam com que eles se tornem mais seguros. Ao tornar investimentos mais seguros, a tendência é que nós recebamos mais recursos externos, a gente vai ver uma entrada maior de dólares. A entrada maior de dólares no Brasil deve tender a uma diminuição dos preços, principalmente dos preços de commodities que são indexados em dólares. Então, na prática, para o bolso do brasileiro, a gente vai
ver aí nos próximos 6 meses uma diminuição de preços de gasolina, preços indexados ao aço, ao ferro para a construção civil. A gente vai ver, por exemplo, insumos voltados para o trigo, para a produção de pães, devem cair, porque todos esses insumos, eles são precificados do ponto de vista internacional. E quando o Brasil assenta uma política monetária independente, coloca isso dentro de uma lei, nós nos equiparamos às melhores práticas internacionais do ponto de vista de política monetária. Eu gosto de dizer que o Brasil ele tem algumas maturidades, né? Nós conseguimos a maturidade fiscal, a maturidade cambial, porque nós temos várias reservas internacionais. Nós conseguimos a maturidade política, porque nós temos uma democracia sólida. E hoje nós conseguimos a maturidade monetária, que é a independência do Banco Central e a capacidade de uma moeda, do real ser reconhecido como uma moeda muito mais independente. Isso significa que os investidores vão alocar muito mais recursos no país com segurança, isso fazendo com que o risco país caia e o dólar caia. Uma outra tendência positiva seria uma valorização do mercado acionário, então quem investe no mercado de ações vai ver um pouco de valorização dos seus ativos, e de uma maneira geral, os preços caindo com a diminuição do dólar, a gente tem uma diminuição da inflação e, consequentemente, uma melhora do poder de compra da população. Ou seja, o Banco Central fazendo a economia, uma política monetária ativa pela sua própria independência, tornando as pessoas capazes de consumir mais com o seu próprio salário. Agora, Igor, e o quanto isso aproxima, então, a economia brasileira da economia de outros países do mundo? Olha, aproxima muito. A gente está falando de que países têm uma política de Banco Central independente. A gente está falando da Austrália e da Nova Zelândia, que iniciaram esse processo de regimes de meta de inflação e independência. A gente está falando do Banco Central Europeu, a gente está falando do Banco Real do Canadá, a gente está falando do Federal Reserve americano. Não são todos os bancos centrais que são independentes. Eu acho que isso é uma conquista da sociedade brasileira. Eu acho que isso é uma conquista de colocar o Brasil num patamar muito mais elevado e que, muito provavelmente, tal como foi a implantação do Plano Real em 1994, isso é uma conquista para nós celebrarmos. De uma maneira, ainda que incipiente, vai fazer com que o real comece a melhorar o seu patamar de moeda especulativa para uma moeda que no futuro próximo se torne uma moeda referência para a América Latina. A gente já consegue ver isso em alguns países, como Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile, mas ainda é muito pouco. Paralelamente a isso, o Banco Central vai começar a trabalhar a externalização do real com operações internacionais, a possibilidade de contas correntes em dólares aqui no Brasil, tornando muito mais dinâmica a nossa economia e nos aproximando de uma economia internacional moderna. E eu acho que isso vai fazer com que, no longo prazo, a nossa moeda se valorize e nós tenhamos muito mais previsibilidade de investimentos. Previsibilidade de investimentos significa mais emprego para a população e mais renda para o Brasil. Justamente pegando esse seu gancho, Igor, falando de investimento, renda para o Brasil, fortalecendo, né? Você usou essa palavra, fortalecendo a economia, o quanto ter uma política monetária, como você disse, muito próxima de outras experiências, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, fortalece internamente o nosso real, que ultimamente vem sendo tão desvalorizado por essas crises econômicas e também com a pandemia. E se o Brasil demorou muito para dar essa autonomia para o Banco Central? Eu acho que sim, eu acho que a gente passou um pouco do ponto, tá? A gente tem que lembrar um pouco que o Brasil está aí entre as 10 maiores economias do planeta. Talvez a gente caia para a 11ª justamente pela nossa desvalorização cambial. A gente perdeu nessa pandemia cerca de 28% do nosso poder de compra em dólar, mas isso não significa que a gente não tenha a capacidade de recompor essa valorização cambial. E um dos passos fundamentais para isso é justamente uma independência do Banco Central. Vamos lembrar que o Banco Central é o guardião do real, né, o guardião do nosso poder de compra. Talvez, nos últimos 5, 6 anos, esse projeto de autonomia
já tivesse que ter sido colocado em pauta. Por diversos motivos ideológicos, seja de esquerda ou seja de direita, isso não foi tratado. E eu queria aproveitar esse espaço para desmistificar um pouco dessa ideia de que quando a gente está falando de autonomia do Banco Central, a gente não está entregando o poder de decisão de compra ou o poder do real para banqueiros e para o setor financeiro, muito pelo contrário. A gente está colocando a política monetária brasileira na mão de pessoas extremamente competentes, técnicos, que enxergam na população e na economia brasileira como o bem maior do nosso país. Esses técnicos são efetivamente indicados pelo presidente da República e são aprovados pelo Senado. Então a gente está falando de uma legitimidade democrática para a independência do Banco Central. Talvez o que muita gente não entenda é por que é que, diferentemente de outros cargos, o presidente da República não possa tirá-los. E eu acho que é uma questão de poder também. Eu gosto de dizer que existem 3 poderes na República, né, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mas o Banco Central, ele merece essa independência por ser uma espécie de quarto poder. Uma mudança de taxa de juros, uma mudança de taxa cambial, uma mudança regulatória do ponto de vista financeiro afeta a vida de todas as pessoas. Então, ele tem que ter independência para fazer o que é melhor para o país. Apesar de existirem, claro, nessa nova legislação, processos de controle, as decisões do Banco Central são decisões muito sérias. E o Banco Central brasileiro é um dos principais bancos centrais do mundo e é um dos bancos centrais que mais opera do ponto de vista internacional. Isso significa que a troca de dólares, a gente tem aproximadamente 365 bilhões de reservas de dólares, a gente está entre uma das 8 maiores reservas. Isso significa que a gente tem uma capacidade pujante de negociar e de ter uma resiliência contra choques externos. Então, nada mais lógico para uma economia como a brasileira de que a gente tem um Banco Central moderno, independente, e que tenha a sua missão principal, que é a defesa da moeda, a defesa do poder de compra da população e a estabilidade da economia. Esses são os objetivos principais que o Banco Central tem, por lei, e que agora deve perseguir com muito mais afinco e muito mais interesse a partir desses anos de independência. Tá certo. Igor Macedo de Lucena, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a participação na Rede Alesp e sempre à disposição para esclarecer as novidades do Banco Central e de outros agentes financeiros num período de 2021, onde as reformas do Brasil e as reformas do Estado serão fundamentais para sairmos da crise. Perfeito, obrigada, Igor. Bom dia e bom trabalho. O Programa de Bolsa de Estudos para Esportes Eletrônicos é aprovado aqui na Lesp. Em sessão extraordinária, os parlamentares votaram favorável à proposta da deputada Adriana Borgo do PROS. De acordo com o texto do projeto, alunos de escolas públicas e privadas do ensino médio e fundamental interessados em cursos na área de jogos terão direito a desconto integral na mensalidade. Para ter acesso ao benefício, o estudante deve comprovar renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio. A Secretaria de Educação, junto das Secretarias da Cultura, da Economia Criativa e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas serão responsáveis pela gestão do programa. A deputada comemorou a aprovação. Esse projeto, ele é muito especial para mim, porque ele traz a inclusão da criança de periferia para o mundo virtual e, na verdade, a gente pretende, com esse projeto, que são dos games, né, o acesso a uma escola de games, tornar a profissão games como uma profissão não só educacional, mas também como uma ajuda para a criança de periferia sair das ruas, ter uma perspectiva de vida, ajudar seus familiares. O deputado Tenente Coimbra, do PSL, coordenador da Frente Parlamentar em prol dos jogos eletrônicos e games, elogiou a proposta. A modalidade esportiva do esportes, ela consegue despertar também no jovem interesse pela parte de programação, pela parte de informática. Então você saber dosar isso de uma maneira de incentivar o esporte, né, seja ele recreativo, seja ele de alto rendimento e também numa maneira técnica de ensino, eu acho fundamental nesse desenvolvimento. Aprovado em plenário, o projeto segue para a sanção ou veto do governador. Jornal da Rede Alesp.
O Brasil tem hoje 4 fábricas de veículos à venda, após os encerramentos de atividades anunciados em dezembro e janeiro. Uma é da Mercedes-Benz, que produzia carros de luxo em Iracemápolis, no interior de São Paulo, e 3 da Ford, na Bahia, Ceará e São Paulo. A planta da Mercedes é a mais nova delas. Foi inaugurada em 2016, compacta e bem equipada. Ao lado tem uma moderna pista de testes. O grupo informa que segue em busca de alternativas e que é primordial garantir um futuro para a fábrica. O complexo da Ford, em Camaçari, abriga junto à fábrica de carros vários fornecedores de peças que eram conectados à linha de montagem. A intenção do grupo é vender as instalações para uma empresa que mantém a produção de veículos. O deputado Dirceu Dalben, do PL, apresentou um projeto de lei que autoriza o governo de São Paulo a conceder auxílio emergencial aos portadores de qualquer alteração funcional decorrente da Covid-19. O parlamentar destacou que a pandemia causou grandes transtornos à população, principalmente às pessoas de baixa renda. Pelo projeto de lei, além de comprovar residência no estado, o interessado em receber o auxílio também deverá apresentar o comprovante médico da rede pública de saúde, indicando sequelas decorrentes da contaminação e o prazo aproximado para o efetivo restabelecimento. O deputado destacou que o governo já possui programas para famílias de baixa renda, mas a proposta se limita à aquisição de mantimentos e equipamentos para que as pessoas que se encontram inabilitadas para o exercício de uma atividade laboral. Seguimos falando das cepas, as variantes da Covid-19. Após a descoberta das novas cepas brasileiras e sul-africana, o Reino Unido proibiu a chegada de 33 países de uma lista vermelha, que incluiu toda a América do Sul, Panamá e Portugal. Mas não pode impedir o regresso de britânicos e residentes estrangeiros, razão pela qual, a partir desta segunda, todos os que chegam são transferidos diretamente do aeroporto para um hotel, onde tem de ficar 10 dias pagando cerca de $2.400, quase R$13 mil. Muita coisa. As pessoas fazem as refeições no quarto e devem passar por 2 testes da Covid-19, no 2º e no 8º dia. Qualquer resultado positivo prolonga a quarentena por mais 10 dias. Jornal da Rede Alesp. É uma prática até que alguns países têm feito, nas últimas semanas, quando nós vimos ali o Mundial de Clubes, da FIFA, até os repórteres que iam trabalhar tiveram que ficar ali uma semana também confinados para que pudessem testar, se testariam positivo ou não, para poder trabalhar. Então, essa é uma prática que está tomando também o mundo. O Chile começou a vacinar seus professores contra o coronavírus. Para evitar o turismo das vacinas, os chilenos proibiram a imunização de estrangeiros sem o visto de residência. Os professores deveriam ser vacinados no fim do mês, mas o governo decidiu adiantar o processo para evitar o fechamento de escolas, como ocorreu no ano passado. O Ministério da Educação do Chile fixou o início do ano letivo para 2021 para 1º de março, mas o Sindicato de Professores expressou seus receios, argumentando que outras medidas sanitárias são necessárias, além da vacina. Por lá, o programa de imunização começou há 2 semanas e já beneficiou mais de 19 milhões de habitantes do país. Jornal da Rede Alesp. Se confirmada, uma notícia pode abalar ainda mais as relações diplomáticas entre Coreia do Norte e o mundo. A agência de inteligência da Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte tentou roubar informação sobre as vacinas e tratamentos contra o coronavírus, ao hackear a Pfizer. Além da farmacêutica, a espionagem digital teria como alvos órgãos de saúde e cientistas envolvidos com a vacina. Os escritórios da Pfizer na Ásia e na Coreia do Sul ainda não comentaram a acusação. É difícil. Eu falo, quando a gente mexe com a consciência das pessoas, é complicado, E a gente vê essas questões como essa que a gente falou agora, você fica pensando, estamos num momento de maior dificuldade da humanidade. Talvez, se a gente conversar com nossos pais e avós, que ainda tem os avós, fale isso pra gente,
e aí a gente pega uma notícia como essa, de que a espionagem, passaram informações que não era o correto, fica difícil. Mais um susto para a comunidade científica. Pesquisadores de uma universidade em Bangkok encontraram um novo tipo de coronavírus em morcegos, capturados numa caverna no leste da Tailândia. O novo vírus compartilha 91,5% do genoma com o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da Covid-19. E apesar da semelhança, os pesquisadores garantem que essa nova espécie do coronavírus não é transmitido dos animais para os humanos, mas pode contaminar as pessoas se for passado de morcego para um hospedeiro intermediário. De acordo com a publicação do periódico científico Nature Communications, a equipe de cientistas coletou amostras de vírus em 100 morcegos em junho de 2020. Jornal da Rede Alesp. Entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, uma pesquisa inédita sobre os médicos e a pandemia da Covid-19. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico César Eduardo Fernandes, presidente da MB, Associação Médica Brasileira. Boa tarde, doutor César. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Para que as pessoas entendam como é que foi feita essa pesquisa, quantos profissionais de saúde participaram? Essa pesquisa foi feita através da própria AMB e nós entrevistamos 3.882 médicos no Brasil todo. Essa entrevista, portanto, ela espelha o que os médicos, porque as respostas é importante que se esclareça ao telespectador da Alesp, da TV Alesp, de que esta é a opinião dos médicos, é a visão que os médicos têm acerca do momento que se vive da nossa pandemia. Então, foi um número bastante expressivo de médicos e tem alguns pontos bastante importantes que eu poderia compartilhar com vocês à medida em que você achar que eu devo, então, explanar sobre algum assunto específico do seu interesse. Agora, doutor César, 7 em cada 10 médicos que participaram dessa pesquisa apontam tendência para a alta de óbitos. Quais foram os principais pontos citados e que podem contribuir para esse aumento? Então, os médicos observaram de que, em sua grande maioria, de que esse momento, esse chamado segundo pico ou segunda onda ou grande recrudescimento da doença, tem sido observado, e as razões podem ser várias. A primeira que vem à mente de todos é que a gente possa ter uma nova cepa do vírus, com uma virulência maior, ou seja, com uma capacidade de transmissão de pessoa a pessoa maior do que era a antiga cepa, a primeira cepa do coronavírus. Então, a transmissibilidade parece ser maior. Não bastasse isso, parece que a capacidade de agravar os casos é maior com essa cepa também. Essa é uma das razões. A outra razão que me parece importante é de natureza comportamental de cada um de nós ou da população de um modo geral. Então, os médicos apontam de que, muito provavelmente, houve um arrefecimento da população em relação aos cuidados básicos em época de pandemia, uma transmissão de doença respiratória viral, como é o caso da Covid-19. Então, nos meses de outubro, novembro, tivemos a impressão, com uma queda bastante acentuada do número de acometidos, de que nós tivéssemos já em franco declínio a incidência da doença, com a ideia que se mostrou agora equivocada, de que superaríamos a doença e que o vírus iria desaparecer. Então, nós, como população, não mantivemos os cuidados básicos de uso de máscara, de higiene das mãos, de distanciamento social, de eventual isolamento em caso suspeito, de busca dos contactantes. Então, houve, por parte da população e muito provavelmente também das autoridades sanitárias públicas ou privadas, um recrudescimento abrindo serviços que não são essenciais, quase como se não existisse mais o vírus circulante entre nós. E isso fez com que os números de hoje
se mostrassem muito mais preocupantes e graves, né? Hoje ainda tivemos um dado que veio divulgado pela imprensa, de que o número de óbitos, por exemplo, em Manaus, nos meses de janeiro e fevereiro, onde estamos, eles já são maiores do que foi o ano passado inteiro por Covid-19 no estado do Amazonas. Isso mostra, então, a situação caótica que aquele estado está vivendo, sem a possibilidade de atender os acometidos e de lhes propiciar um tratamento competente e resolutivo. Agora, presidente, também de acordo com um levantamento, né, fala muito sobre o impacto das fake news justamente diante dessa crise sanitária e como, então, trabalhar essas questões com a comunidade médica. As fake news são um mal do momento que nós vivemos, né? Sempre tiveram essas mentiras que se tornaram públicas ao longo de diversos períodos da história, se pode observar isso. Entretanto, hoje elas são muito alavancadas por essa mídia social, né, que faz com que as notícias se espalhem rapidamente. Então, as fake news, elas têm um poder destrutivo, criminoso, enorme, não só na área de saúde, como em qualquer outra área, em qualquer outro segmento de atividade humana. Então, no caso em particular, né, de falsos tratamentos, de que a doença não seria tão terrível quanto se imagina, de que as vacinas que agora estão chegando, né, elas podem trazer grandes prejuízos a quem faz a vacina, então fazendo com que o percentual que não é pequeno na população, hoje não queira ser vacinado, né. Quando perguntado aos médicos, por exemplo, se eles se vacinariam, e se recomendariam que os seus pacientes se vacinassem, 99% aproximadamente responderam que sim. Ou seja, os médicos, né, que é quem tem o saber específico sobre a importância, a eficácia e a segurança da vacinação, não tem dúvida de que eles próprios se vacinariam e que recomendariam também a vacinação dos seus pacientes. E as fake news trazem comprometimento dessas medidas comportamentais, tratamentos equivocados, ou, o que é muito importante, a vacinação da população pudessem ser comprometidos. Então, as fake news é um problema que a humanidade vai ter que se debruçar sobre isso, os legisladores, porque eles têm um potencial danoso, além de, claro, crimes serem cometidos através da divulgação das fake news. Agora, doutor César, a pesquisa também aponta um esgotamento dos profissionais da saúde, né? Eu queria que o senhor falasse o que esses dados mostram. Esse é um fato que não vem muito a conhecimento da população. A população, e é importante que nós registremos isso, ela, nesse momento, mais do que nunca, ela oferece um tributo de gratidão aos profissionais de saúde. Né? E eu acho que esse tributo é muito merecido por parte dos profissionais da saúde, e eles são muito gratos a esse reconhecimento da população. Né? Porque os profissionais de saúde, nós estamos falando de uma doença que até um ano atrás nós não conhecíamos, nós não sabíamos do potencial terrível em termos de acometimento e de mortalidade, né? Vejam os números de mortalidade que já acometeram os nossos cidadãos brasileiros, né? São números que nos assustam muito, e os médicos não conheciam absolutamente nada. Nem tinham facilidade para o diagnóstico, não tinham exatamente o conhecimento de quais as medidas que poderiam ser eficazes e seguras, tanto para o tratamento de pacientes nos seus estágios iniciais, bem como nos seus estágios mais graves. O que se sabia, sim, é que era uma doença respiratória que podia evoluir de forma grave e levar os pacientes a óbito. Hoje já se aprendeu muito, mas os médicos pagaram um tributo enorme. Tanto um tributo de ter as suas cifras de mortalidade, e eu quero dizer do médico, mas não só do médico, temos que lembrar do profissional de saúde, temos que falar de todos eles. Desde o pessoal que faz a limpeza nos ambientes hospitalares, o pessoal que faz a recepção dos pacientes, o pessoal da segurança, os enfermeiros que fazem um trabalho notável, os fisioterapeutas, o maqueiro, o motorista de ambulância, enfim, todos aqueles. Eu tenho sempre medo, ao citar os profissionais, de esquecer algum deles,
pela relevância do trabalho exercido. Mas esses profissionais, e agora falando dos médicos, né, os médicos têm a possibilidade de ser acometido pela Covid 6 vezes mais do que a população geral, claro, porque estão mais expostos, né? E se tem uma incidência muito maior entre os médicos, as taxas de mortalidade entre os médicos também são muito maiores. Então, nós já perdemos incontáveis colegas pela Covid-19. E eu acho que, como presidente da AMB, eu tenho que aqui reconhecer esse trabalho valioso, destemido, né, extremamente dedicado, né, e cansativo por parte dos médicos. Por conta disso, os médicos têm sido submetidos a uma sobrecarga de trabalho que os faz caminhar para uma situação de esgotamento físico e emocional relacionado ao trabalho. Essa é uma doença profissional que pode acometer qualquer profissão. Tá? Eu sempre lembro, em entrevistas, que o jornalista também pode ter esse esgotamento físico e emocional, se ele for colocado inóspita, ir para uma região cometido por esse esgotamento físico e emocional, que é chamado síndrome de burnout. Esses profissionais deveriam ser acolhidos, tratados, né, para que pudessem se recuperar. E muitas vezes isso é esquecido, eles continuam trabalhando em condições não ideais, mais cansados, com capacidade crítica diminuída e com possibilidade de equívoco maior sobre a condição de saúde. Tá certo, doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. E só lembrando, né, que a AMB, a Associação Médica Brasileira, também, essa semana mandou uma força-tarefa para Manaus para ajudar no combate à Covid-19. Então, médicos aqui do estado de São Paulo foram para essa missão em Manaus e também depois a gente repercute um pouquinho mais sobre isso aqui na Rede Alesp, Tayana. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, o que a gente faz? É só ligar no nosso WhatsApp. O número é 11 992 325950. Vou repetir, 11 992 325950 e deixa lá a sua mensagem. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Volta amanhã. Até lá. Até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o